Meu Deus, para mostrar o caminho, meu Pai. E muitos, ó Pai, têm se desviado, meu Deus, desta verdade, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Aumentando, ó Deus, a cada dia a nossa fé, Senhor Deus, o nosso amor, ó Deus, em servir, ó Deus, ao Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Nos livra, meu Pai, de todo o mal, Senhor. Nós te oramos, nós te agradecemos, ó Pai, nós te amamos, ó Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no próximo domingo, dia 11/4, o pastor Euridice estará aqui na igreja a partir das 18 horas, também conhecido como 6 horas, né? E ele convoca todos os jovens. Ele terá um tempo, né, para estar conversando com os jovens e ouvindo dos jovens. A pergunta é: o que os jovens esperam do novo pastor? Esse trabalho será feito com os jovens, será feito com os homens, com as mulheres, toda a igreja, todos os departamentos serão ouvidos nesse sentido, né, porque a igreja espera de um pastor. E no próximo domingo, então, será a vez dos jovens. Então, todos estão convocados, 18 horas, estejam aqui, né, para debaterem, conversarem um pouco, tirarem um tempo. E é muito importante porque é a igreja que vocês congregam, e queira Deus, a igreja onde vocês congregarão os filhos de vocês. E com certeza esse pastor terá uma importância muito grande na vida dos irmãos, na vida espiritual dos irmãos. Então, isso é algo importantíssimo, que os irmãos estejam aqui, estejam orando, dialogando, e isso é de suma importância para a vida dos irmãos e da igreja também. Então, domingo, às 18 horas, todos os jovens estejam aqui para estarem conversando, orando, né, e assim Deus vai estar nos dando um pastor segundo o coração dele, mas nós vamos estar também ouvindo, logicamente, toda a igreja, de uma forma democrática, uma democracia plena. Quarta-feira nós temos nossos cultos de orações às 20 horas, é presencial, os irmãos estão todos convidados. Quarta passada foram os homens que dirigiram, tivemos um bom número, uma boa palavra, né? Deus tem desenterrado muitos talentos, né? Cada quarta-feira um irmão diferente. Uma quarta-feira foi as irmãs, quarta passada o irmão Jean, e assim os irmãos que tiverem também o desejo: olha, irmão, eu quero dirigir um culto de quarta-feira, nos procure, né, e ver nos edificar com a palavra. Não precisa saber pregar. Muitas vezes a pessoa fala: eu não sou pregador. Não é esse o caso. O irmão venha compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Isso edifica muito, nos edifica muito uns aos outros, né? Um culto mais para oração. Então, quarta-feira, às 20 horas. Muito bem, irmãos, nós vamos passar neste momento para nosso momento de louvor. Irmão Timóteo, né, estará nos dirigindo alguns cânticos espirituais neste momento. Boa noite, igreja, graça e paz. Só uma correção, não é o Timóteo, não, é o Ministério de Louvor. Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para louvar o Senhor. Hoje é dia de ceia e vamos celebrar com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, cantando ao Senhor a música Oceanos. Pode ficar de pé. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei, e além
graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Glória a Deus. Em continuação, vamos cantar a música Escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é em tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou.
teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem, escudo para os que nele crêem. Amém, glória a Deus. Em continuação, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva.
estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Ó Senhor, Deus da eternidade, te agradecemos por este louvor. Te agradecemos, Pai, pelo Deus que Tu és em nossas vidas. Que possamos estar atentos a Ti, a ouvir o Teu chamar, e que possamos também, Senhor, ouvir a Tua palavra hoje, celebrarmos a ceia do Senhor, e que possamos ir para nossas casas de forma diferente, abençoados no Senhor. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Muito bem, irmãos, o preletor dessa noite, né, nós temos a honra de ter ele conosco essa noite, na verdade, o pastor Wesley, ele será o mensageiro da noite, também conduzirá a celebração da ceia do Senhor. Peço que ele já venha aqui à frente. Quando o pastor Wesley está caminhando, ele está também acompanhado da sua esposa, que também muito bem-vinda, está aqui conosco essa noite. Eu gostaria de dar boas-vindas aos visitantes, eu não fiz, aos que nos visitam nessa noite, e destacar de uma forma especial a presença da irmã Ana, a Isadora, né, que está nos visitando aqui essa noite. Nos dá muita alegria a presença de vocês conosco aqui nessa noite. Deus possa abençoar a vida das irmãs, né, são muito preciosas para nós. Né, e as irmãs saibam que a igreja esteve orando por vocês, né, nesses dias, e continuará sempre tendo um carinho muito grande pela vida das irmãs. Né, e vocês são sempre bem-vindas aqui na nossa igreja. Bem, sejam bem-vindas mais uma vez. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre uma alegria poder estar com os irmãos, prestando culto ao nosso Deus, que é digno de honra, digno de todo o nosso louvor. Sabemos que a igreja está passando por um momento muito especial, quando ela está dependendo do Senhor, buscando o Senhor para o seu futuro pastor. Eu deixo uma palavra para os irmãos nesse sentido, bíblica, que rogue ao Senhor da seara sempre. E mais, meus amados irmãos, Cristo é tudo que a igreja precisa para tudo. Então nós louvamos a Deus, porque nós temos a certeza que Deus está conduzindo a igreja nesse processo de sucessão pastoral. Há uma necessidade, meus amados irmãos, de muita dependência do Senhor, muita tranquilidade, muita paciência, e saibam distinguir a voz verdadeira do Senhor.
O bom desse processo de transição pastoral é que a gente aprende muito. É um momento em que Deus faz com que a igreja fique bem próxima dele. É um momento em que a igreja desenvolve uma comunhão maravilhosa. Eu estava ali sentado e sentindo pelos irmãos. Eu tenho orado pela igreja, para que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Pensando assim, a igreja sem pastor. A gente fica com esse sentimento de tristeza, né? Mas é um momento muito especial para a igreja. Eu tenho certeza que Deus já tem aquele homem que irá conduzir esta amada igreja para a glória e honra do nome dele. Está comigo a minha esposa, os irmãos já conhecem, a Aurenice. Que Deus abençoe a vida da minha companheira fiel, né? Meus amados irmãos, hoje nós iremos celebrar a ceia, um momento muito especial. Muitos tentam fazer deste momento algo místico, algo bem diferente, mas eu entendo que é um momento bem particular para cada um de nós, para a igreja do Senhor, um momento de reflexão, um momento de autoexame, um momento de confissão, um momento de ajuste com o Senhor. Essa é uma oportunidade que nós temos do Deus longânimo para conosco, relembrar o que Ele fez por nós, o grande amor dEle por nós. Isso enche os nossos corações de alegria, saber que Deus está nos dando esta oportunidade maravilhosa para nos ajustarmos com Ele, para que caminhemos de maneira mais estreita com Ele. Então nós louvamos a Deus por esse momento tão especial. Como igreja, nós estamos aqui para relembrar o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E pensando nesta oportunidade, irmãos, buscando a direção do Senhor, e diante de tudo que tem acontecido, está acontecendo, diante de tantas análises, comportamentos, Deus falou em meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos a palavra dEle aos nossos corações. Portanto, eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5. Os irmãos conhecem bem o Sermão da Montanha, mas nós iremos ficar só com o versículo 4. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Deus bendito, poderoso Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas, diante de Ti nós nos curvamos e Te suplicamos, Pai, fale aos nossos corações, que o Senhor cresça e eu diminua, ó Deus bendito, para que o Teu nome seja exaltado. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor para a glória do Senhor. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, igreja do Senhor, pensar, refletir sobre o pecado é um grande desafio para a igreja do Senhor. Meditar sobre o pecado é algo que causa um certo desconforto.
que não nos deixam muito tranquilos. Mas eu entendo ser importante refletirmos sobre o pecado. E na noite de hoje, nós vamos aprender, à luz da palavra do Senhor, como tratar o pecado. Nós tivemos uma semana onde o que predominou no noticiário foi o caso do Lázaro. Os irmãos conhecem muito bem, ouviram falar e acompanharam. O que nós percebemos, amados irmãos, depois da captura daquele homem e a maneira como ele fora capturado, houve-se uma explosão de alegria, tanto no mundo sem Cristo, quanto dentro da igreja do Senhor. Esse comportamento me chamou muito a atenção, e creio que chamou a atenção de muitos irmãos. E pensando, meus amados, nessa situação, na maneira como as pessoas trataram esta captura e a maneira como ele fora capturado, nós vamos na noite de hoje pensar um pouquinho como que Jesus Cristo quer que nós tratemos o pecado. Observem bem o texto, ele nos ensina que Jesus viu uma multidão, subiu a um monte e assentou-se. Esse assentar-se, meus amados irmãos, é uma postura muito interessante. O texto não colocou esse assentar-se, assentou-se por acaso. Isso significa que o mestre assentou-se e começou a ensinar. Então agora nós estamos diante de um Senhor soberano, de um mestre que vai ensinar. E é muito bom, amados irmãos, entendermos que aqui é Jesus Cristo que vai nos ensinar como tratar o pecado, como lidar o pecado. Celebrar a ceia do Senhor é meditar também sobre o pecado, é refletir sobre essa doutrina tão importante, que é a doutrina do pecado, que merece muito a nossa atenção. E Jesus começa esse ensino com um perfil completamente verdadeiro, um perfil verdadeiro, do verdadeiro discípulo, sob a forma de 8 bem-aventuranças. E essas, meus amados, são as qualidades a serem desejadas, são as qualidades a serem imitadas, e elas compõem, amados irmãos, a vida com qualidade. O que nós queremos, uma vida com muita qualidade. O que nós queremos, almejamos uma vida com muita serenidade. O que nós queremos, amados irmãos, e almejamos uma vida com muito equilíbrio. E o mestre assentado, ele está ensinando como ter esta vida. O mestre ali assentado, amados irmãos, ele está ensinando como resolver o problema do grande conflito do coração do homem. Bem-aventurados. Os irmãos vão atentar bem que repete por 8 vezes, bem-aventurados. Jesus aqui, amados irmãos, não está se referindo simplesmente a uma emoção superficial. O nosso Senhor, o Mestre Jesus Cristo, Mestre por excelência, estava descrevendo o bem-estar concedido por Deus, que pertence ao fiel. Cada bem-aventurança, amados irmãos, ela é seguida por uma razão, indicando que ninguém sairá perdedor por seguir esse modo de vida. Nenhum de nós
Jesus está nos mostrando um caminho maravilhoso, um caminho de cura, um caminho de tratamento, um caminho de qualidade, um caminho de satisfação, um caminho de equilíbrio. Mas às vezes nós achamos que não é suficiente. O que Jesus mostra-nos no texto que nós acabamos de ler. E hoje nós iremos refletir sobre o ensino de Jesus como tratar o pecado. É lamentável dizer que nós precisamos, como igreja, aprender à luz da palavra do Senhor como tratar o pecado, como ver o pecado como Deus o vê. Nós olhamos o pecado, amados irmãos, com muita superficialidade. Nós olhamos o pecado como algo inofensivo. Nós olhamos o pecado como qualquer outra coisa. Nós temos uma sociedade atormentada pelo pecado. Basta os irmãos observarem como a sociedade está agitada, como os valores estão mudando, como o rumo tem sido totalmente diferente. Nós estamos diante de uma sociedade atormentada pelo pecado. E uma sociedade, amados irmãos, questionando, a igreja do Senhor questionando o que aconteceu com o pecado. O que aconteceu com o pecado? Atualmente, igreja do Senhor, o que aconteceu com o pecado é que qualquer tipo de delito que o ser humano comete pode provavelmente ser explicado como uma enfermidade. Os irmãos estão observando isso. Olha, o que ele fez é uma enfermidade, o que ele fez é por causa disso. O que antigamente, amados irmãos, era denominado como pecado, é mais facilmente hoje diagnosticado como um conjunto de incapacidades. Então a pergunta é: o que aconteceu com o pecado? Igreja do Senhor, o pecado foi substituído pela doença. O pecado foi substituído pela doença. Essa substituição, amados irmãos, é muito séria. A igreja do Senhor precisa atentar para essa substituição, porque o remédio, o tratamento, a prescrição bíblica não serve. Em vez de consequências, meus amados, estimula-se a terapia, estimula-se a compreensão. Em vez de responsabilidade, igreja do Senhor, nós temos observado que isso trata-se de uma personalidade compulsiva. O que aconteceu com o pecado? O pecado não existe mais. Isso tem levado a igreja, tem levado o crente a fazer uma prescrição errada para o pecado. Estamos, amados irmãos, prescrevendo o tratamento errado para o pecado. Se o homem, igreja do Senhor, se o homem, meus amados irmãos, não compreender a sua própria perversidade,
Se o homem, amados irmãos, não enxergar o pecado como Deus o vê, ele não poderá entendê-lo ou fazer uso do remédio contra ele. Quando substituímos o pecado por uma doença, é natural fazermos uma prescrição errada para o pecado. Igreja do Senhor, até compreendermos quão totalmente é repugnante o nosso pecado é. Nunca poderemos conhecer Deus. O pecado, amados irmãos, como um estado, é uma desassemelhança a Deus. O porquê que nós não nos identificamos cada dia mais com Cristo Jesus? Por que o nosso ideal, o nosso alvo não é parecermos cada dia mais com Jesus Cristo? Porque suavizamos o pecado. Porque tratamos o pecado na superficialidade. O pecado, amados irmãos, como um princípio, é uma oposição a Deus. E o pecado, igreja do Senhor, como ato, é uma transgressão à lei de Deus. Pense bem, igreja, pense bem, amados irmãos, o quanto o pecado ele é nocivo. De acordo com as Escrituras, pecado é a transgressão da lei. Diz 1 de João 3,4, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Talvez o questionamento é o que tem a ver com o texto. Será se a leitura do texto foi só a pretexto? Não, a igreja do Senhor. O pecado, portanto, é qualquer forma de conformidade com o perfeito padrão moral de Deus. O pecado, meus amados irmãos, não é fraqueza. O pecado não é um vício pelo qual não somos responsáveis. O pecado, amados irmãos, é um antagonismo ativo e intencional contra Deus. O pecado é uma oposição ativa. O pecado é uma rivalidade. O pecado é uma divergência contra Deus. É o pecado. A exigência central da lei de Deus é que amemos. Lucas 10, 27 nos ensina: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Sendo assim, igreja, a falta de amor a Deus é o resumo. A falta de amor a Deus é a síntese de todo o pecado. O pecado, ele é penetrante. O pecado, igreja, o pecado, amados irmãos, o pecado, amados ouvintes, ele penetra no mais íntimo do nosso ser. O pecado, ele está no âmago da alma humana. Mateus, capítulo 15, 19 a 20,
nos diz que, pois do coração vêm os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, mentiras e calúnias, são coisas que os contaminam. Lucas capítulo 6, verso 45, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Amados irmãos, igreja, o pecado penetra no mais íntimo do nosso ser. Como tratar o pecado? Como lidar com o pecado? O pecado, igreja, volto a repetir, não é só um pequeno e leve deslize. O pecado é uma queda desastrosa. O pecado, igreja, não é ofensivo, o pecado, ele é maligno. O pecado, ele é mortífero. O pecado, ele é desagregador. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem do próximo. O pecado separa o homem de si mesmo. O pecado separa o homem da natureza. O pecado, ele é desagregador. Portanto, como tratar o pecado? Hoje, quando os pecadores procuram ajuda nas igrejas, procuram ajuda para os crentes, provavelmente, amados irmãos, eles ouvirão que o seu problema é alguma disfunção emocional. Provavelmente eles ouvirão que o seu problema é uma síndrome psicológica. E certamente, amados irmãos, que eles não ouvirão que devem arrepender-se humildemente e procurar o perdão de Deus em Cristo Jesus. Porque o pecado já não é mais o pecado. O pecado é uma disfunção. O pecado é uma síndrome. Portanto, iremos fazer uma prescrição errada para o pecador. E nós estamos a perguntar por que não estamos presenciando conversões. Por que nós não estamos presenciando homens e mulheres rendendo aos pés de Cristo Jesus? Porque deixamos de tratar o pecado como é o pecado. Tratamos o pecado na superficialidade. Não foi assim, meus amados, que Cristo ensinou como tratar o pecado. Quando foi noticiado que o Lázaro fora preso e executado daquela forma, houve-se risos, gritos, queima de fogos. E eu vou dizer para os irmãos, à luz do texto que nós acabamos de ler, e que iremos desenvolvê-lo, que Jesus, ele não nos ensinou a cometer pecado para resolver o pecado. Jesus, amados irmãos, ele não nos ensinou a sorrir quando o pecado ele é cometido.
Jesus, amados irmãos, assentado, Ele não nos ensinou, Ele não ensinou a vibrar quando o pecado, ele é consumado. Jesus Cristo, amados irmãos, o nosso mestre, Ele não ensinou a justificar quando o pecado cometido por nós, ou pelo próximo, satisfaz o nosso ego. Jesus não nos ensinou a justificar. Não foi assim que Jesus Cristo ensinou a tratar o pecado. Pelo contrário, igreja, pelo contrário, meus amados irmãos, à luz do texto base, Jesus ensinou duas verdades com relação ao tratamento do pecado. Isso é muito importante para nós. Diante do poder maligno e mortífero do pecado, repugnante do pecado, nós precisamos entender, sim, as duas verdades. Quando nós olhamos para o texto, bem-aventurados que choram, nós vamos ter aqui a primeira lição, o primeiro ensino de Jesus com relação ao tratamento do pecado. Jesus ensinou a sua prescrição para o pecado. Na prescrição de Jesus, o que Ele está nos orientando? O que Jesus está nos exortando? O que Jesus Cristo, amados irmãos, está nos ensinando com relação ao pecado? Domingo passado, estávamos voltando do Tocantins, porque a minha concunhada faleceu por causa da Covid. Deixou 3 filhos, o esposo, e eles choraram bastante. Eu disse para o meu cunhado que aquele choro tão profundo, aquele choro que ele estava externando, aquela dor que ele estava externando, aquele sentimento, aquelas lágrimas grossas descendo, eu disse a ele, é assim que Cristo quer que nós choremos pelo pecado. Essa dor, amados irmãos, essa dor quando nós perdemos um ente querido, quando nós perdemos alguém que amamos tanto, que mexe muito conosco, que vai lá no profundo do nosso ser, essa é a prescrição de Jesus. Com relação ao pecado, chore pelo pecado. Jesus prescreveu o choro, amados irmãos, não o riso pelo pecado, não a vibração pelo pecado, não a satisfação com o pecado, mas o choro pelo pecado. E quando aqui chegamos, eu recebi uma nota de falecimento de um colega muito conhecido, falando que alguém também faleceu, e lá no rodapé da nota, ele colocou este versículo: bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Às vezes nós pegamos o versículo e colocamos dentro de um contexto. Será porque Cristo prescreveu, amados irmãos, assim? Você já parou que a prescrição de Jesus para o pecado é o choro? O choro, amados irmãos, no grego é a palavra mais forte para lamento. Significa afligir-se. Afligidos, amados irmãos, por causa da pecaminosidade pessoal.
Esta prescrição de Jesus mostra como nós devemos tratar o pecado. Chorar amargamente pelo fato de que o pecado separa-nos de Deus. Chorar amargamente porque o pecado entristece a Deus. Bem-aventurados que choram. O choro pelo pecado. Jesus está falando de uma tristeza piedosa. Uma tristeza, um choro profundo, um choro, meus amados, que dói, mas um choro que conduz e que produz arrependimento. A dor do crente pelo pecado não pode ser branda. A nossa dor pelo pecado, meus amados, não pode ser vaga, como uma conformação de que algo saiu errado. Não deu certo. Não podemos ter este comportamento com relação ao pecado. Não podemos ter essa atitude com relação ao pecado. Não deu certo. Não, amados irmãos, essa não é a prescrição de Jesus, não é uma prescrição de conformismo, de conformação com o pecado. Jesus está falando de algo forte. Jesus está falando de uma prescrição, meus amados, muito forte, uma prescrição semelhante à dor de luto, do luto. Do choro pela morte de um ente muito querido. Jesus está nos prescrevendo essa dor, esse sentimento, esta aflição, esta angústia. Jesus está dizendo, olha, é assim que vocês precisam tratar o pecado. É assim que vocês precisam ver o pecado. É assim que vocês precisam sentir o pecado, não como algo vago, solto, superficial. É a dor, é a tristeza que se manifesta nas lágrimas. É a dor, meus amados, é o choro que se manifesta na confissão. Tiago, no capítulo 4, versículo 8 e 9, nos diz assim: aproximemos de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, que haja lamentação, que haja profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Sentir-se aflito, essa tristeza que tanto Jesus fala, e Tiago também confirma, meus amados, fortalece, é uma condição daqueles que se quebrantam por causa de seus pecados. Essa é a prescrição de Jesus, o lamento. O lamento. O lamento, amados irmãos, é uma resposta interior a esse quebrantamento.
A prescrição de Jesus é o choro. É a manifestação interior da tristeza, é a manifestação exterior da tristeza interior por causa do pecado. O pecado causa tristeza. O pecado causa tristeza. O pecado causa aflição. E essa tristeza, essa dor, essa aflição tem que nos levar ao choro da confissão e do arrependimento. É interessante que Tiago, ele fala do riso, risadas. Hoje, o pecado, amados irmãos, é uma espécie de humor. Às vezes nós sorrimos com o pecado, vibramos com o pecado, normalizamos o pecado, harmonizamos o pecado. E Tiago fala do riso. O riso, amados irmãos, significa a risada irreverente daqueles que loucamente estão cedendo aos prazeres do mundo, cedendo ao esquema do mundo, cedendo à forma do mundo, o molde do mundo, amados irmãos. Quando Tiago fala do riso, ele está usando uma linguagem para descrever pessoas que não pensam em Deus, pessoas que estão alheias a Deus, pessoas que não pensam na vida, pessoas que não pensam na morte, pessoas que não refletem, não pensam no pecado, pessoas que não pensam no juízo, pessoas que não refletem, não pensam na santidade. E Tiago exorta essas pessoas a se lamentarem pelos seus pecados, a chorarem pelos seus pecados. O pecado causa fadiga, o pecado causa sofrimento. Quantas pessoas estão vivendo uma vida fadigada? Quantas pessoas, meus amados, estão à procura? O irmão relatou quantas pessoas vieram aqui. O pecado causa isso, amados irmãos. O pecado causa desespero. E nós precisamos mostrar, falar que ele é um pecador. Não que ele está doente, ele é um pecador. Para fazermos a prescrição correta, você precisa chorar por causa dos seus pecados. Então Jesus nos ensinou a primeira verdade. A primeira verdade que Jesus nos ensina com relação ao pecado é a sua prescrição para o pecado. Nós precisamos chorar pelos pecados que cometemos. Segundo, amados irmãos, Jesus ensina a sua promessa para os que tratam o pecado como pecado. Não é simplesmente olhar, tratar o pecado, chorar pelo pecado, mas temos uma promessa para a aflição que o pecado causa. Temos um refrigério, amados irmãos, para a desordem que o pecado causa. Temos o tratamento. Quando nós choramos, quando nós lamentamos, quando nós expressamos para o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, nós vamos receber a promessa. Primeiro Ele prescreve o choro, mas depois Ele promete: sereis consolados. Nós queremos a promessa. Nós queremos a promessa por causa da aflição que o pecado causa, por causa da tristeza que o pecado causa nos irmãos. Nós queremos a promessa. E a obediência à prescrição de Cristo Jesus. Entendo, igreja. Entendo, amados irmãos, Jesus está ali assentado ensinando.
E ele está ensinando, olha, o choro pelo pecado. A lição é: o choro pelo pecado precede o conforto. Assim como a limpeza da ferida precede a cura. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas. Podemos dizer que são sementes do conforto. Precisamos chorar. Precisamos chorar, amados irmãos, pela tristeza que o pecado causa-nos. Esse choro piedoso, esse lamento profundo, essa dor que nós externamos, amados irmãos, faz a nossa alma olhar para Deus. E quando há esta mudança de visão, nós receberemos o consolo, nós receberemos o conforto. E assim nós entendemos que quando há choro pelo pecado, há consolo do Espírito. Quando há esse choro profundo pelo pecado, quando há essa tristeza profunda pelo pecado, há o consolo do Espírito, há o perdão, serão consolados. É o Espírito Santo, amados irmãos, é o que o Espírito Santo fará àqueles que corretamente avaliam a sua condição como pecador. Como eu sou um pecador, como eu dependo do Senhor, como eu sou carente do Senhor, como o pecado nos causa essa tristeza. Grave bem, Jesus garante consolo. Jesus garante consolo, mas a prescrição é que nós temos que chorar. O conforto que Jesus promete é poderoso. Esse conforto, amados irmãos, que Jesus Cristo promete, floresce até no meio das aflições. Esse conforto, amados irmãos, nos faz alegrar nas próprias tribulações. A felicidade, ela nasce do choro profundo, das lágrimas, da contrição. Concluindo, amados irmãos, o verdadeiro e único remédio para o pecado envolve genuíno arrependimento, confissão. Isso significa reconhecimento de que você merece a disciplina de Deus, porque apenas você é responsável pelo seu pecado. Apenas você é responsável pelo seu pecado. A pergunta é: por que eu não recebo este conforto do Senhor? Às vezes eu tenho chorado. Talvez você tenha derramado lágrimas. Mas essas lágrimas talvez não significam as lágrimas do arrependimento. O verdadeiro, amado, o verdadeiro conforto, irmão, só pode vir de Cristo Jesus. O mundo valoriza o riso vazio, fútil. O mundo valoriza a gargalhada. O mundo valoriza os gracejos maliciosos. Mas Jesus, Ele choca
essa estrutura do mundo. Jesus sensibiliza, colocando essa estrutura de ponta cabeça, de pernas para o ar, quando ele afirmou que felizes são os que choram, porque são esses que serão consolados. Jesus está falando de um choro que dói, um choro doído, um choro do luto. Esse é o choro que produz conforto, esse é o choro que produz a felicidade. Eu costumo dizer, amados irmãos, que a pior coisa na vida do homem, a pior coisa na vida da igreja, a pior coisa na vida do povo de Deus, é quando o homem, é quando a igreja, quando o povo do Senhor vive em harmonia com o pecado, e o pecado não incomoda mais. O pecado, amados irmãos, de acordo com a prescrição de Jesus, ele tem que causar tristeza em nós, tem que nos incomodar. Nós não podemos sorrir com o pecado, e nem dizermos que o pecado foi um simples erro e está normal. O pecado é sério. Eu te faço uma pergunta: você tem chorado pelos seus pecados? Que tipo de choro você tem? Que tipo de lágrima você tem externado? Lágrima da confissão e do arrependimento? A vontade de Deus, a prescrição de Jesus é que você chore, porque a vontade de Deus é que nós sejamos consolados, e para sermos consolados por Deus é preciso choro. Amados irmãos, não vamos assistir o que o mundo está propagando e dizer que está normal. Precisamos chorar o choro do arrependimento. Que Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Amados irmãos, quero convidar os irmãos para nos auxiliar na entrega dos elementos da ceia. Estamos diante da mesa do Senhor. Aproximemos desta mesa com fé, com a alma contrita, mas ao mesmo tempo jubilosos, esquecidos das ofensas, repletos de amor, unidos num só sentimento, dispostos a uma vida mais pura e consagrada, que se alimenta com Cristo, o pão da vida. Esse é um momento importante para a igreja, em que nós iremos celebrar a ceia, relembrar o que Cristo fez por nós. É um momento de confissão. E você que está em comunhão com a igreja, que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que fez o autoexame, participe conosco desse momento tão alegre, tão feliz, um momento de reflexão. Nós vamos cantar, louvar ao Senhor, o hino 142? 142, muito bem, a irmã vai nos ajudar. Enquanto estivermos cantando o hino 142, as irmãs que estão nos auxiliando, por gentileza, distribua os elementos para os demais irmãos. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria,
Jesus me abençoa, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Todos receberam? Alguém ficou sem receber algum dos elementos da ceia? Diz-nos a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, tomando o pão, deu graças. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial em que o Senhor nos ensina como tratar o pecado. O Senhor, ó Deus bendito, entregou teu único filho na morte, na cruz, ó Deus, sofreu morte de cruz, derramou sangue precioso para nos purificar de todo o pecado. Obrigado, ó Deus, pelo o tão grande ato de amor que o Senhor demonstrou ao homem pecador. E aqui, ó Deus, nós estamos relembrando o que o Senhor fez por nós, como aprendemos, ó Deus, como o Senhor quer que nós tratemos o pecado. Algo terrível, mortífero e desagregador. Te rogamos, ó Deus, que pelo sangue do Senhor haja unidade, haja quebrantamento, haja tristeza em nossos corações por causa do pecado. Que a nossa atitude, ó Deus, seja uma atitude de confissão. E te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a cada instante a fazer essa limpeza do nosso interior, a limpeza da nossa mente. Não crescemos, ó Deus, na intimidade com o Senhor, na santidade, porque falta essa limpeza. Então te rogamos, ó Espírito Santo do Senhor, que limpe os nossos corações, a nossa mente. Ó Deus, tudo aquilo que não agrada o Senhor, que é contrário à tua vontade, tira do nosso coração. Fale aos nossos corações, ó Deus, continue falando. Que haja confissão, que haja arrependimento, que haja entrega, que haja ajuste com o Senhor na noite de hoje. Produza em nossos corações, ó Deus, o bálsamo, resultado do choro, do arrependimento, das lágrimas, da confissão. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Este é o pão que desceu do céu, não é como no caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. 1 Coríntios 11, 23, 24 nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos, irmãos, do pão.
O irmão que sentiu o desejo de orar, por gentileza, ore ao Senhor. Amém. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Participemos, irmãos, do cálice. Irmão Cleones, agradeça a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus. Leones. Amém, Senhor. Nesse momento, ó Deus, em que nós lembramos o corpo do nosso Salvador aqui, ó Deus, afligido, precioso sangue que Deus derramado, ó Deus, nos causa, ó Deus, me causar temor e tremor. Porque, ó Deus, a tua bendita obra consumada na cruz do Calvário é o poder que o Senhor deu para a salvação de todo aquele que crê. Assim como cada um de nós aqui crê, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, para que possamos ser, ó Deus, dispenseiros da tua palavra, pregoeiros, ó Deus, do teu santo evangelho. Amém. Para que mais pessoas possam crer, para que mais pessoas possam se render aos pés da cruz. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa as nossas faltas, abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Louvor, honra e glória sejam dadas a ti, ao Deus Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do qual nos oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe as irmãs. Muito obrigado, irmãs. Meus amados irmãos, irmãos que participaram da ceia do Senhor, guardai convosco as experiências deste momento, que a vossa vida se manifeste nos frutos maravilhosos desta comunhão com o nosso Redentor. Segue a paz, fortalecei-vos com o alimento espiritual que vem de Deus, brilhe a vossa luz diante de todos, e o vosso amor seja manifesto no lar, na sociedade, na igreja, a fim de que Deus seja glorificado em muitas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a igreja, e pela graça do Senhor, nós saibamos tratar o pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o irmão, e assim nós estamos encerrando esta parte. Do cantor cristão, chegamos ao final do nosso culto. Agradecemos a todos que vieram, estão convidados a retornar, que tenham uma excelente semana, guardados pelo poder de Deus. 112 nós vamos cantar, logo após estamos deixando a casa do Senhor. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos
deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz onde encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. 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 Podeis assentar em oração silenciosa, estaremos despedindo da casa do Senhor.